Olá, bem-vindo de volta às nossas aulas sobre ISS Campinas aqui no GTUSP. Estamos falando ainda sobre sujeição passiva. No bloco anterior nós vimos, aliás, lembramos, que você já estudou em direito tributário, que o sujeito passivo ele pode ser contribuinte ou responsável. No caso do ISS, quem vai ser contribuinte? O prestador de serviço. E existem alguns casos de responsabilidade que a Lei Municipal de Campinas traz, situações de pessoas que, não sendo contribuintes, têm que fazer o recolhimento do ISS. Então nós estamos no artigo 14 da lei, que está falando sobre casos em que deve ser feita a retenção e o recolhimento integral do ISS pelo tomador de serviço. Aí, continuando no artigo 14, temos o parágrafo 1º, que diz o seguinte: a administração pública indireta do município, assim como a administração pública direta e indireta da União, dos Estados e do Distrito Federal, ficam responsáveis pela retenção na fonte e o pagamento integral e atualizado do imposto e demais acréscimos legais incidentes sobre todo o serviço previsto na lista anexa, tomado junto a terceiros, quando o imposto for devido nesse município, com exceção daqueles previstos no 422 e 423. Nós já falamos sobre esse serviço 422 e 423, são os famosos lá dos planos de saúde, tá certo? Então, sempre que a administração pública indireta do município, a administração pública indireta, não sei se você já sabe, mas são as seguintes entidades: autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, municipais. Então, a administração pública indireta de Campinas, assim como a administração pública direta e indireta da União, Estado e Distrito Federal, ficam responsáveis pela retenção na fonte e o pagamento integral do imposto, sempre que estiverem pagando um prestador de serviço. Ok? Exceto no caso aqui de planos de saúde. Continuando. Parágrafo 2º. Veja que aqui ficou de fora a administração pública direta de Campinas, que aqui só falou da administração pública indireta. E a administração pública direta? Está aqui, parágrafo 2º. A administração pública direta de Campinas fica responsável pela retenção na fonte, incidente sobre todos os serviços prestados na lista anexa tomada junto a terceiros, com exceção daqueles previstos nos itens 422 e 423, quando o valor do imposto devido nesse município, por prestação, for superior a 10 unidades fiscais de Campinas. Dá hoje, se não me engano, uns 30 e tantos reais. Então, o que acontece? É a mesma coisa, o parágrafo 1º e 2º. A única diferença é que se for a administração pública direta de Campinas, a própria prefeitura ou a própria Câmara Municipal, nesse caso, só vai fazer a retenção se o valor da retenção for superior a 10 unidades fiscais de Campinas. Tá? Já no caso das demais entidades públicas, tem que fazer a retenção sempre, não tem esse valor mínimo aqui. Ok? Parágrafo 3º. Não ocorrerá a responsabilidade tributária prevista nesse artigo, atendidos os requisitos previstos em normas regulamentadoras, quando o serviço for prestado por contribuinte enquadrado no artigo 28 desta lei, ou que goze de imunidade ou isenção reconhecidos por esse município. O que diz o artigo 28, que nós vamos estudar inclusive mais para frente? Ele diz o seguinte: quando se tratar de prestação de serviço sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte, o imposto será fixo em função da natureza do serviço e de outros critérios pertinentes. Nós vamos falar sobre o artigo 28 mais à frente, tá? Mas guarde o seguinte: o cara tem é um profissional liberal, por exemplo. Aí o profissional liberal, ele não paga ISS sobre o serviço que ele presta, de fato, sobre o valor do serviço que ele recebe. Ele paga um valor fixo por ano. Então, nesse caso, se for valor fixo, não haverá necessidade da retenção na fonte pelo pagador. Tá? Então, contrata, o serviço de um arquiteto, e aí esse arquiteto, ele paga de acordo com o artigo 28, que nós vamos ver mais à frente. Então, nesse caso, quem está pagando o arquiteto não vai precisar fazer a retenção na fonte. Da mesma forma, quando o contribuinte gozar de imunidade ou isenção. Em ambos os casos, imunidade ou isenção, o contribuinte não tem que pagar o ISS. É que a imunidade é prevista na Constituição e a isenção é prevista em lei. Mas nesse caso, como o cara não tem que pagar ISS, não faz sentido reter o valor do ISS no pagamento que é feito a ele. Ok? Então veja que o parágrafo 3º traz exceções de quando aquela pessoa que teria que fazer a retenção do ISS não vai fazer. Parágrafo 6º. Os responsáveis a que se refere esse artigo estão obrigados à apuração e ao recolhimento integral do imposto devido, da atualização monetária, da multa e dos juros, independentemente de ter sido efetuada essa retenção na fonte. Então é o seguinte, o cara reteve na fonte e demorou para repassar. Ele reteve certinho.
reteve no prazo, no pagamento, mas ele demorou 3 meses para repassar para a Prefeitura de Campinas aquele valor. Ele vai ter que repassar com juros e com multa, claro, né? Ficou com dinheiro todo esse tempo. Parágrafo 7º. Sem prejuízo do disposto no caput, na ausência de emissão de documento fiscal de sua emissão em desacordo com a legislação tributária, não será eximida a responsabilidade do contribuinte pelo recolhimento da diferença apurada. Então, o que é isso? Ele fala, o cara diz o seguinte, eu não retive o valor, ou não retive o valor correto, porque ele não me emitiu a nota fiscal, né? Ele não me deu a nota fiscal, aí não sabia como, eu confiei no valor que ele falou. Não é assim. Tem que ter lá a nota fiscal. Então, na ausência de emissão do documento ou sua emissão em desacordo com a legislação, não será eximida, quer dizer, não será dispensada a responsabilidade do contribuinte pelo recolhimento da diferença. Ele vai ter que recolher sim, ok? Aqui não só, né, claro, que está retendo, mas tem o próprio contribuinte. Ele vai ter que fazer essa retenção. Se tiver alguma diferença, no final ele sempre tem que pagar, tá? Por exemplo, foi retido R$200 e depois verificou-se que ele teria que pagar 300. Ele vai ter que fazer, claro, o recolhimento da diferença, dos R$100. O que mais? Agora, artigo 16. São responsáveis pelo crédito tributário solidariamente com o contribuinte. Então, esse daqui ele vai poder ser cobrado junto com o contribuinte, mas aqui não fala de retenção na fonte, tá? Veja que no artigo anterior falava de retenção na fonte, que o cara ia ter que pagar, ao pagar o prestador de serviço, tinha que reter o ISS. Aqui não tem nada a ver com retenção na fonte, são pessoas que podem ser cobrados junto com o contribuinte. Quem são eles? Vamos lá. O tomador ou intermediário do serviço, exceto as pessoas respectivos serviços previstos no artigo 14, que é o que fala da retenção que já vimos, quando o prestador de serviço, vamos lá. Então vai ser responsável pelo pagamento do ISS junto com o contribuinte, o tomador do serviço, quando o prestador de serviço, não comprovar inscrição cadastral ativa no cadastro municipal de receitas imobiliárias, ou B, quando obrigado à emissão de nota fiscal, não o fizer. Então, por exemplo, você tem uma empresa e você está contratando o serviço de um terceiro. Tá? Vamos imaginar que você não tenha que fazer retenção na fonte, não importa. Mas você tem que teria que exigir o cadastro, teria que exigir que ele comprove que ele está ativo no cadastro municipal de receitas imobiliárias. Se você não exigir isso, você pode ser cobrado do imposto junto com ele. Pode ser que ele não tenha cadastro, né? Pode ser que ele esteja sonegando. Então você tem que exigir a inscrição, a comprovação da inscrição. Se não exigir, você vai poder ser cobrado junto com ele. E também quando o prestador de serviço obrigado à emissão da nota não fizer. Isso é para exigir que o tomador, isso é para estimular, né, que o tomador exija a emissão da nota fiscal. Porque se o tomador não exigir a emissão da nota fiscal, ele vai poder ser cobrado junto com o prestador. É isso que está dizendo. Ok? O que mais? Também será responsável pelo valor do ISS junto com o contribuinte a pessoa natural ou jurídica que tem interesse comum na situação que tenha dado origem à obrigação principal. Aqui é uma questão mais genérica, né? Repete o que diz lá o Código Tributário Nacional. Toda pessoa que tem interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação também pode ser cobrado junto com o devedor principal. Também vai ser responsável, junto com o contribuinte, todo aquele que efetivamente concorra para a sonegação do imposto. Então vamos imaginar, por exemplo, que seja feito um acordo, né, entre o tomador e o prestador de serviço. O valor do serviço é de R$50 mil e o prestador diz, faz o seguinte, te dou um descontinho se você deixar eu emitir a nota por 10 mil. Okay? Eu vou pagar ISS só sobre 10 mil, eu te dou um descontinho. Não pode isso. Se o cara aceitar, né, se o tomador aceitar, ele também vai poder ser cobrado pelo imposto, porque ele está concorrendo. Concorrendo quer dizer colaborando. Né? Ele está colaborando para a sonegação do imposto, então ele também vai poder ser cobrado pelo valor. Também será responsável pelo recolhimento do ISS junto com o contribuinte a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas, a ENDEC, na qualidade gerenciadora do sistema de transporte coletivo, conforme definido na legislação municipal, pelo imposto incidente sobre transporte coletivo público, enquadrado na modalidade de serviço convencional. Tá? Porque já vimos que se for o alternativo, ela tem que fazer a retenção na fonte e recolher para a prefeitura, não é isso? Agora, se for o convencional, ela vai poder ser cobrada junto com o contribuinte. Então, ela tem que verificar se os contribuintes estão pagando. Essa que é a ideia. Tá? O que mais? Também
pode ser cobrado pela ISS junto com o contribuinte, o proprietário do imóvel e o dono da obra, desde que sejam pessoas naturais, em relação ao serviço tomado de execução de obras de construção civil, hidráulico-elétrica, inclusive terraplanagem, concretagem, demolição, reparação, conservação e reforma de edifícios, que lhes forem prestados sem a documentação fiscal correspondente. Aliás, já vimos, né, que esses camaradas aqui eles têm que fazer retenção na fonte, inclusive. Né? Eles têm que fazer a retenção e pagar só a diferença para o prestador de serviço. E se esse serviço for prestado a eles sem a documentação fiscal, sem emitir nota, por exemplo, eles poderão ser cobrados junto com o contribuinte. Se não fizeram retenção, vai ser cobrado. Se fizeram a retenção, claro, já recolheram, não tem mais o que ser cobrado. Né? Mas se não fizeram a retenção, serão cobrados. Se fizeram retenção a menor, também serão cobrados. O que mais? Parágrafo 1º. Na hipótese dos contribuintes prestadores de serviço de transporte coletivo previsto no inciso 5º não apresentarem o comprovante de recolhimento do imposto, nos termos dispostos em normas regulamentadoras, a INDEC fará a retenção do imposto devido na data da transferência financeira que efetuar ao contribuinte. Já vimos, né? Que a INDEC, ela responde junto com as empresas que operam o serviço de transporte municipal convencional em Campinas pelo pagamento do ISS. Então a INDEC ela tem que exigir todo mês lá a comprovação do pagamento do ISS por essas empresas. Pelas empresas que exploram as linhas de ônibus. Senão a INDEC vai ter que pagar o ISS também, tá? Pode ser cobrado dela também. Então ela tem que fazer sempre essa verificação. Ela tem que exigir a apresentação do comprovante do recolhimento do imposto. Se não, na hora que ela for fazer algum repasse, porque a INDEC repassa recursos, né, para essas empresas, ela vai fazer o desconto na hora de repassar, tá? Porque em princípio ela não precisa, só precisa fazer desconto se for, nós já vimos isso, se for serviço de transporte alternativo. Se for convencional, não precisa fazer retenção na fonte. É a própria empresa prestadora de serviço que tem que fazer, a própria concessionária que tem que fazer, tá? Agora, se ela não fizer, a INDEC vai descontar do valor que seria repassado a ela. Parágrafo 2º, para terminar, está finalizando. O cálculo do imposto devido nos termos desse artigo será apurado mediante a aplicação da alíquota determinada no artigo 27, sobre a base de cálculo prevista na legislação municipal. Esse daqui, na verdade, nem precisava dizer, é a forma como você calcula o ISS. Como é que você calcula o ISS? Aliás, tem duas formas, né? O ISS, o regime normal, vamos dizer assim, ele é o regime de... O regime normal é o regime de... tributo ad valorem. O que é ad valorem? Significa que é por valor. Como a maioria dos tributos é. Como é que você cobra o ISS ad valorem? Você pega a base de cálculo, que nós já vamos falar sobre isso, que é o valor do serviço, vezes a alíquota. Para cada serviço tem uma alíquota diferente, e ela não pode ultrapassar 5% nem ser inferior a 2%. Agora, existem situações em que o ISS ele vai ser cobrado em valores fixos, que são as hipóteses do artigo 28 da lei, que nós vamos falar mais à frente, tá? Exceção, a regra geral é que seja ad valorem. Então, no caso do tributo ad valorem, porque lembra, se for em valores fixos, não tem retenção na fonte, né? Não tem responsabilidade, já vimos isso, tá? Agora, se for ad valorem, e aí for caso de retenção na fonte, vai se multiplicar a base de cálculo pela alíquota correspondente, para saber o valor que deve ser retido pela fonte pagadora. Ok? Muito bem, chegamos ao final de mais um bloco, vamos ficando por aqui. No próximo bloco tem mais. Bons estudos e até lá!